Olá pessoal, a gente vai para mais uma aula aqui de matemática. Nosso assunto de hoje é a função logarítmica. Lembrando com vocês que nós começamos estudando os logaritmos, aprendemos como calcular os logaritmos por meio da definição, vimos as consequências que essa definição traz, a ponto da gente conseguir resolver certos tipos de logaritmos, muitas vezes sem necessidade de cálculo, né? A gente utiliza ali algumas propriedades já vistas na matemática mesmo, de ensino fundamental, que nos auxiliam na resolução desses logaritmos. Vimos também sobre as propriedades dos logaritmos, propriedades operatórias, como logaritmo do produto, logaritmo do quociente, logaritmo da potência, mudança de base, cologaritmo e por aí vai. Hoje nós falaremos sobre a função logarítmica, como que essa função é definida, como é o desenho do gráfico dessa função, e além disso a gente vai comparar a função logarítmica com a função exponencial e saber qual a relação que as duas possuem, matematicamente falando. Vamos acompanhar aqui no quadro. Bom, eu quero começar dando a definição de função logarítmica. E para fazer isso, eu quero explicar passo a passo os detalhes do que está escrito aqui para que vocês entendam. Primeiro, em toda função a gente sempre entra com um valor e sai com um outro valor. O valor de entrada geralmente a gente chama de x e o valor de saída de y. Os valores de entrada eles moram no domínio, ou seja, esse primeiro conjunto que é apresentado na notação de funções, ele é o domínio. E aqui moram os valores de x. Aqui, então, quer dizer que eu posso tomar qualquer x positivo para entrar na minha função. Posso pegar 1, 2, 3, 4, 0,5, 0,23, enfim. Qualquer número positivo pode entrar na sua função logarítmica. Agora, entrou o valor de x, vai calcular com a função logarítmica e vai sair o y. Esse y que pode sair, ele é qualquer número desse conjunto aqui, que é o contradomínio. Então, aqui a gente tem os valores de y possíveis, que vão poder sair da minha função logarítmica. E quais valores de y são possíveis? Quaisquer números reais, tá? Então você entra com um positivo e sai ali com qualquer número real. Pode sair o 3 negativo, o 8 positivo, o 5, o 0, um terço negativo, né? A gente viu que existem logaritmos que a resposta é negativa, tá? Muito cuidado. Os valores de x que entram na função logarítmica só podem ser positivos. E de acordo com esse número positivo que você entrar, você vai ter uma resposta. Essa resposta ali, ela pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser zero. Tudo bem? Além disso, a função logarítmica, a gente, claro, né, óbvio, tem que aparecer um logaritmo ali. E de fato aparece. Aqui está o logaritmo. Eu estou assumindo que é o logaritmo de x em uma base ali qualquer, né? Desde que essa base atenda às condições de existência. Então, a função logarítmica, ela pega o valor de x e calcula o logaritmo desse x em uma determinada base. Essa base, a gente vai assumir ela já, né? Quando aparecer o exercício, já vai ter aquela base para você. Ele pede lá, calcule f de x é igual ao logaritmo de x na base 2, por exemplo. Então, essa base ele já te dá na maioria dos exercícios e o que fica como variável ali é o x, que é o logaritmando. Pois bem, existe uma condição de existência para a base, que é a mesma condição de existência que nós vimos lá na função exponencial. Que condição que é essa? A base ela tem que ser um número entre 0 e 1 ou um número maior do que 1. Isso aqui já foi visto. É costumeiro da gente aqui. Então, eu só posso tomar base tanto para a função exponencial quanto para a função logarítmica
que esteja entre 0 e 1 ou que seja maior do que 1. Passando agora para o gráfico da função logarítmica, o desenho de um modo geral do gráfico de uma função logarítmica é esse aqui, que vocês podem ver. Ele é uma curva, que pode ser uma curva ascendente ou uma curva descendente, que aí nós diremos função crescente ou função decrescente, tá? Assim como no estudo de função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, a gente já tinha como prever como é que seria o desenho do gráfico, se é crescente, se é decrescente, no caso das parábolas tem concavidade para cima ou para baixo, a gente conseguia saber aquilo muitas vezes sem ter que fazer o gráfico, né? Era só olhar ali um determinado número que aparecesse na minha função e eu já conseguia saber. Na função do primeiro grau, se o coeficiente angular é positivo, crescente, coeficiente angular negativo, decrescente, né? Aqui também tem como a gente saber se o desenho irá formar ali uma função crescente ou decrescente. Como que a gente vai saber? Se a minha base que aparece aqui, ela for um número maior do que 1, então eu terei uma função crescente. O gráfico é esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Ele se assemelha a esse gráfico que a gente consegue ver aqui, tá? Caso a minha base ela esteja entre 0 e 1, eu tenho uma função decrescente. Lembrando que essas são as duas possibilidades para a base. A base ou ela está entre 0 e 1, ou ela é maior do que 1. Se ela for maior do que 1, função crescente, e se ela estiver entre 0 e 1, função decrescente. Bom, a gente vai agora fazer o gráfico desse primeiro exemplo aqui. Quero construir o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Nós já temos aqui o desenho, mas vamos esquecer esse desenho por enquanto, e depois a gente vai analisar o desenho, porque todo gráfico demanda uma tabela antes de si. Uma tabela onde a gente calcula primeiro os pares ordenados, né? Eu assumo conhecidos ali os valores de x e calculo os valores de y, para depois a gente montar esse gráfico. Então é isso que nós vamos fazer. A minha tabela já está aqui e os valores de x já foram dados. Eu tenho x igual a 1/8, 1/4, meio, 1, 2, 4 e 8. Todos esses valores de x são positivos, como a gente já havia dito. Eles são positivos. Para x eu só entro com valores positivos. O meu domínio ali é o conjunto dos números reais positivos. Aqui então eu vou calcular os valores de y. Já coloquei aqui para adiantar o nosso tempo, o que nós temos que calcular, e vamos fazer isso. Ó. F de 1/8 quer dizer então que eu tenho que calcular o logaritmo. Vamos lá então. Se eu estou calculando com 1/8, eu vou calcular o logaritmo de 1/8 na base 2. Tá? A função ela é log de x na base 2, então, como o primeiro valor de x é 1/8, eu calculo log de 1/8 na base 2. Usamos aí as propriedades, você pode escolher o jeito que você quer fazer, eu vou fazer assim. Esse 1/8, eu vou escrever ele como log de 8 elevado a menos 1. Vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Nós vimos que, pela propriedade número 3 das operações com logaritmos, esse expoente ele pode cair aqui para frente. E com isso a gente tem menos 1 vezes o log de 8 na base 2. Bom, log de 8 na base 2, ele vale 3, porque 2 elevado a 3 dá 8, né? Então, assim, eu fico com menos 1 vezes 3, que é igual a menos 3. Esse é o primeiro valor de y que eu encontrei.
Agora a gente vai calcular o logaritmo de 1/4 também na base 2, porque a base da minha função é a base 2. Vou resolver do mesmo jeito, lá de cima, ó, log de 4 elevado a menos 1 na base 2. Posso jogar esse menos 1 para frente, ele vai jogar multiplicando e fico com menos 1 vezes o log de 4 na base 2. Ora, se a gente fizer a pergunta que tem por trás do logaritmo, se eu escrevo aqui log de 4 na base 2, é que eu estou querendo saber qual expoente que eu uso para elevar ao 2 e chegar no 4. Esse expoente ele é o 2. Todo logaritmo te pergunta um expoente. E aí, então, menos 1 vezes 2 é igual a menos 2. Próximo, eu quero calcular aqui o log de meio também na base 2. Assim, eu tenho log, vou fazer a mesma técnica de inverter a base, trocar o sinal do expoente. E aqui, então, jogando o expoente lá para frente, usando a propriedade 3, menos 1 vezes o log de 2 na base 2. Ora, um log de um número numa base que é igual a ele mesmo é igual a 1, então fico com menos 1 vezes 1, isso aqui vai me dar menos 1. Passando aqui para o próximo, como eu tenho f de 1, vou ter que calcular o log de 1 na base 2. Obviamente, isso aqui é zero, é uma consequência de definição. O log de 1 em qualquer base é igual a zero, desde que essa base atenda a condição de existência. Próximo, log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é igual a 1. O log de 4 na base 2. E a gente sabe que o log de 4 na base 2 vale 2. E por último, eu quero calcular aqui o log de 8 na base 2, que nós sabemos ser 3. Perceba que a gente sempre substituiu o 8 no logaritmando, o 4 aqui eu substituí no logaritmando, o 2 eu substituí no logaritmando. Então, aqui teve uma variação, né? Para cada valor de x, eu fui variando ali o meu logaritmando. O x ele valia meio, eu coloquei meio. O x valia 1/4, eu calculei o logaritmo de 1/4 na base 2. O x valia 1/8, eu calculei o logaritmo de 1/8 na base 2. A gente vai variando aí, calculando o logaritmo. Bom, com isso, os valores que eu obtive aqui foram, vamos preencher a tabela, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tudo bem? Bom, o gráfico é esse, que aparece aqui do lado direito. Eu vou fazer esse gráfico para vocês verem no GeoGebra, que eu acho mais interessante da gente ver. E o gráfico ele vai ficar algo assim. Aqui está o meu GeoGebra, eu já coloquei os pontos. O primeiro ponto ele possui essas coordenadas, 1/8 e menos 3. O segundo ponto, 1/4 e menos 2, são todos os pontos da tabela. O terceiro ponto é meio e menos 1. Próximo ponto é 1 e 0, depois 2 e 1, 4 e 2, 8 e 3. Aqui a gente já tem uma noção de que o gráfico ele vai fazer um desenho assim, é uma função crescente, tá? E aí, clicando aqui na minha função, a expressão da minha função é essa,
a função ela tem um gráfico que passa justamente por esses pontos aqui, tudo bem? Vamos lembrar uma coisa. Lá nas funções exponenciais, a gente viu que o gráfico ele assintotava o eixo x. O que isso quer dizer? Ele chegava muito próximo do eixo x, mas não interceptava o eixo x. Na função logarítmica, a assíntota ela vai acontecer no eixo y, tá? O que isso significa? Se você ampliar aqui, ó, eu vou pegar essa região aqui e ampliar. Se a gente perceber, existe sempre um espaço, né? A minha função ela tem um gráfico que vai chegar bem próximo do eixo y, mas não haverá aí uma interseção. A gente chama isso de assíntota. O eixo y ele é uma assíntota do gráfico dessa função exponencial, desculpa, dessa função logarítmica. Voltando aqui, esse é o gráfico. A gente já sabia que seria um gráfico crescente porque a base aqui ela é uma base maior do que 1. Então, se a base ela é maior do que 1, nós já sabíamos que o gráfico seria de uma função crescente. Tudo bem? Passando agora para o exemplo 2. Agora eu já tenho que construir o gráfico da função f de x igual ao log de x na base 1/3. 1/3 é 0,333, uma dízima periódica. E ela está localizada entre 0 e 1. Logo, o gráfico ele vai ser o de uma função decrescente. Tá? Eu vou precisar, então, calcular os valores de y para poder esboçar o gráfico da minha função, que já está aqui, mas a gente vai esquecer ele por um momento para depois voltar nesse gráfico. Pois bem, aqui estão os valores de x, que eu já arbitrei, e agora a gente vai calcular os valores de y. Bom, o valor de x que estiver aparecendo aqui, que é o valor que estará na linha, é o mesmo valor que eu vou substituir aqui no logaritmando. Existe uma correspondência aqui, ó. Então quer dizer que se aqui for 1 sobre 27, eu troco aqui por 1 sobre 27. Se for um nono, eu jogo um nono. Se for 1/3, eu jogo 1/3. E assim sucessivamente. Com isso, vou fazer os cálculos aqui. O log de 1 sobre 27 na base 1/3, que é a base da minha função logarítmica que foi dada. Obviamente, isso aqui é igual a 3, porque 1/3 elevado a 3 vai dar 1 sobre 27. Depois eu vou fazer log de 1 nono na base 1/3 também. E aí a gente sabe que é igual a 2, porque 1/3 elevado a 2 dá igual a 1 nono. Na sequência, eu tenho o log de 1/3 na base 1/3. E isso vale 1. Próximo, o log de 1 na base 1/3. Isso aqui é igual a 0. Seguido, log de 3 na base 1/3. Isso vai dar igual a menos 1. E o log de 9 na base 1/3 é igual a menos 2. Encontrei todos os valores de y que eu precisava para poder preencher a minha tabela e colocarei aqui. São esses valores que aparecem. Eu tenho 3, 2, 1,
0, menos 1 e menos 2. Tá? Agora a gente vai enxergar essas funções aqui, essa função no GeoGebra, o gráfico dela. Já coloquei os pontos, como vocês podem ver. O primeiro ponto é esse, o segundo ponto é esse, terceiro, quarto, quinto e sexto. E a função ela terá esse desenho aqui como gráfico. E novamente reforço, aproximando, a gente pode enxergar que existe uma assíntota aqui, como vocês podem ver. Tudo bem? O último tópico que eu quero falar com vocês hoje é sobre a relação que existe entre a função exponencial e a função logarítmica. A função exponencial, ela é uma função desse tipo aqui. Vou colocar para vocês verem, ó. F de x igual a elevado a x. Essa é a função exponencial que nós já estudamos. E a função logarítmica é a função f de x igual ao log de x na base a. Uma função é a inversa da outra. Se nós lembrarmos de função inversa, o que a função inversa faz? Você tem uma função que pega x e leva no y. A inversa, ela pega o valor de y e volta no x. Então quer dizer que o que uma faz, a outra desfaz. Se eu aplico, por exemplo, em um determinado valor a função exponencial, quando eu fizer a função logarítmica, ela volta no valor inicial que eu tinha antes. Tá? Então, a relação que existe entre as duas funções, a função exponencial e a função logarítmica, é uma relação de inversão. A função exponencial é inversa da função logarítmica e vice-versa. A função logarítmica é inversa da função exponencial. Aí, eu acho interessante falar sobre o gráfico, né? O gráfico da função exponencial comparado com o gráfico da função logarítmica, ele vai ter ali uma simetria. Esses dois gráficos vão formar uma simetria. E essa simetria sempre será em relação à bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, tá? Se eu traço aqui a bissetriz, lembrando que bissetriz divide o ângulo no meio, essa reta tracejada ela é a bissetriz. Se aqui tem 90 graus, cada pedaço aqui tem um ângulo de 45. Esse gráfico de azul é o da função exponencial e esse aqui, vermelho, da função logarítmica. Note que os dois são simétricos em relação a essa bissetriz. Tá? No caso da função crescente, também acontece no caso da função decrescente. Aqui está o azul, que é o gráfico da função exponencial, e aqui o vermelho da função logarítmica. Passando a bissetriz, você pode notar que um desenho ele vai ser simétrico ao outro em relação a esse eixo que existe aqui. Só para a gente trabalhar com isso no GeoGebra, foi dado para a gente duas funções. Primeira função aqui, então, que nós calculamos o gráfico, para que você se lembre, ela é log de x na base 2. A inversa dessa função vai ser a exponencial. A inversa da logarítmica é exponencial. Então, eu tomo a mesma base, que é 2, e elevo a x, porque a função exponencial tem que ter o x no expoente. A segunda função que nós calculamos o gráfico foi log de x na base 1/3. Bom, se eu estabelecer a função inversa, tá? A função inversa, ela é dada por 1/3 elevado a x. E só para relembrar, a gente tem um símbolo especial para a função inversa. Você coloca aqui um símbolo -1 aqui
aqui em cima para indicar que é a função inversa, tá bom? Lembrando a vocês que isso aqui não tem nada a ver com elevar a menos 1, não. É só para indicar que é inversa, criou-se aí na matemática essa simbologia, tá bom? Vamos ver isso no GeoGebra, ó. Aqui está a minha função y igual a log de x na base 2. Se eu jogar y igual a 2 elevado a x, forma justamente o desenho anterior que nós vimos, né? De vermelho está o gráfico da função logarítmica e de azul da exponencial. E aqui também, ó, esse é o da logarítmica. Vamos fazer o da exponencial. Y igual 1/3 elevado a x. Tá aí o desenho que nós vimos, né? Se eu quiser traçar o eixo de simetria, esse aqui é o eixo de simetria, e aqui também eu tenho o eixo de simetria. Ok? Então, até a próxima.